Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, considerado como domingo de Páscoa. Domingo esse, irmãos, que nos faz lembrar da ressurreição do nosso Salvador. A ressurreição de Cristo, que nos confirmou a nossa eterna redenção. A sua morte nos deu a isenção da condenação do pecado. O texto sagrado fala que ele deu a sua vida e morreu para que todo aquele que nele crê não venha morrer eternamente, mas tenha a vida eterna. E quando ele ressuscita, ele nos dá a condição de nele sermos ressuscitados cada dia para uma vida diferente, uma vida transformada, e baseado nisso que está em 2 Coríntios 5,15, né? Que Cristo veio ao mundo, morreu por toda a humanidade, mas ele morreu para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então é sobre esse Cristo que o Apocalipse foi escrito. Revelação de Jesus Cristo. E a expressão Apocalipse, irmãos, quer dizer revelado ou descoberto. Eu gosto muito de ir para a origem da palavra para a gente entender o seu significado, ou seja, a etimologia, né? Estudo das palavras. Então, a expressão Apocalipse é uma junção de duas palavras. Apó, que quer dizer para fora, para longe, e tolos. Tolos quer dizer, Apocalipse, eu estou confundindo com apóstolos, né? E lipso, que quer dizer sombra ou coberta. Então, quando você lê Apocalipse, quer dizer para fora da sombra, para longe da sombra. Se assemelha também com a palavra apóstolo, né? Apó, para fora, para longe, e tolos, que quer dizer enviado, ou seja, enviado para fora. Essas expressões nos fazem entender o seguinte: Apocalipse é uma expressão que significa para longe da coberta, e o que está para longe da coberta está descoberto, logo está revelado. E uma coisa que me chama a atenção é que o livro do Apocalipse, ele tem essa significação. Eu lembro de um amigo meu, muito tempo atrás, que falando sobre o Apocalipse, ele via o livro como um livro de tragédia, um livro de destruição, um livro que só falava sobre calamidade. E eu perguntei para ele sobre a possibilidade de estudar esse livro. E ele falou para mim as seguintes palavras: Abel, eu não quero ler esse livro, porque eu não quero saber das coisas que vai acontecer e não poder fazer. Então, para com que eu não seja culpado, eu prefiro não tomar conhecimento. Sabe, irmãos, para cada pessoa, o diabo tem uma astúcia, tem uma artimanha, tem um engano. Engana-se aquelas pessoas que não querem tomar conhecimento de Cristo, julgando por si próprio que isso lhes deixará absolvido. Não. Existem dois tipos de ignorância. A ignorância que é aquela que você repudia, que você não quer, que você ignora, e a ignorância que você não tem conhecimento. Então, no caso desse aí, a ignorância dele era a seguinte: eu não quero me tomar conhecimento disso. Eu quero ignorar, eu quero não saber, para eu ficar isento de culpa. Ele será culpado do mesmo jeito. Lamentavelmente, nunca mais eu vi esse meu amigo, não sei como é que ele se encontra hoje. Isso faz mais ou menos uns 20 anos atrás, essa conversa que eu tive com ele. E é o que a gente deve entender. O livro do Apocalipse, irmãos, não é um livro de tragédia, não é um livro de destruição. Ele menciona a punição do pecado no fim dos tempos e fala que haverá de fato uma punição eterna, única, absoluta e instável, ou seja, será feita de uma maneira realmente definitiva. E o Apocalipse também é um livro que nos traz principalmente graça, misericórdia, bondade e mansidão. Ou seja, por quê? Como assim, Abel? Mansidão. É um livro que nos traz conforto. É um livro que nos faz observar e eu saber me conduzir na minha vida com paz. Porque, irmãos, olha, as pessoas falam que não querem participar, não querem se ater com Deus com juízo, ou seja, não querem se encontrar diante de Deus com juízo. Mas olha, o juízo só vai ter perigo para aqueles que não foram absolvidos, para aqueles que estão com culpa, para aqueles que não quiseram o sangue remidor de Cristo a ponto de serem transformados. Então, assim, o Apocalipse é uma revelação de Cristo Jesus para nos trazer consciência, mas acima de tudo, esperança. É nele que tem o Evangelho eterno. É nele que tem o Evangelho dos últimos dias. E esse Evangelho, irmãos, é o Evangelho que tem a ver com a minha e com a sua vida. Ou seja, nós devemos ter o Evangelho eterno, que é o Evangelho das boas novas de Cristo, ao estar sendo introduzido em nosso ser, nós iremos externalizar através de uma
o estudo bíblico, através de uma vida que vai buscar as pessoas lá fora, mas a vida tem que ser transformada verdadeiramente. Então, quando eu olho isso aqui, eu entendo que o livro do Apocalipse é um livro de verdadeiramente que nos traz esperança e lhe fala da graça, da dádiva imerecida de Deus para mim e para você. Tem um ponto aqui na lição que eu achei extremamente interessante, que diz assim, ó. De acordo com o Apocalipse, em Cristo somos perdoados, a graça perdoa nosso passado, dá poder ao nosso presente e oferece esperança para o nosso futuro. Ou seja, em Cristo somos libertos da penalidade, libertos do poder do pecado e em breve seremos libertos da sua presença. A condenação, como falei para vocês no início, foi paga pela morte expiatória de Cristo. A graça nos foi estendida pelo dom salvífico de Deus. Isso também está descrito no Apocalipse. Então eu entendo que o livro do Apocalipse é um livro que me faz entender da esperança de Cristo. É um livro que me faz entender da graça bondosa de Cristo. É um livro que me faz entender do seu amor e de sua bondade. E como dizia a nossa querida irmã Iraci Castelo Cunha, é uma história de amor. Então, quando eu olho essa mensagem do Apocalipse, eu entendo quão valioso é este conteúdo. E eu vejo que é um livro que, a despeito do que o meu amigo dizia, não é um livro de tragédia, não é um livro que fala sobre coisas que me trazem horror, mas é um livro que, pela paz que Cristo me concede, me traz esperança. E essa esperança deve conduzir a minha vida até a sua volta. Então, viva com essa esperança e que a revelação de Cristo seja realmente manifesta na minha e na sua vida, desde agora e para sempre. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo livro revelado a nós concedido. Que nós possamos entender sobre as Tuas mensagens e, através dela, encontrarmos graça e misericórdia em tempo oportuno. Que o Senhor salve, ó Pai, para o Teu reino, mude o nosso ser, perdoa nossos pecados e nos ajuda a vivermos a cada dia de acordo com a Tua santa e boa vontade. Suplicamos essas bênçãos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Eu lhe peço perdão, eu acho que minha irmã abriu aqui a porta e veio um som de fora. Espero que eu não tenha atrapalhado na hora da oração. Deus abençoe vocês e uma ótima semana. Fique na santa paz de Cristo e uma ótima Páscoa para você.